Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Como vocês sabem, a nossa matéria terminou e aí nós estamos fazendo uma revisão. Hoje nós falaremos sobre transitividade verbal. Observe os verbos em destaque a seguir. Então, nós temos aí, nossos pais viajaram, nossos pais planejaram a viagem, nossos pais gostaram da viagem. Então, o verbo viajar, o verbo planejar, o verbo gostar, todos eles são verbos que pertencem à primeira conjugação, terminam em AR, lembram? Então, olha só, a gente tem que perceber o seguinte: nossos pais viajaram, temos um ponto final. Nossos pais planejaram a viagem, e aí depois nós temos o ponto final. Nossos pais gostaram da viagem, e aí nós temos o ponto final. Nós estamos analisando a transitividade do verbo. Vamos continuar. É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima, no caso do slide anterior, né, com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita, não pede, não precisa de nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo. Então, gente, nossos pais viajaram. Ah, para onde? Você não precisa dessa informação para entender o sentido básico. Você sabe que pessoas viajaram, é o suficiente. Então, ele não precisa de complemento, tá? Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram necessitam de mais um termo para completar o seu sentido. Ou seja, há uma relação de subordinação, há uma relação de dependência entre os verbos e os seus complementos. Então, quando a gente fala, gente, de transitividade verbal, automaticamente a gente também já está falando dos objetos, tá? Mas nós teremos uma aula só para falar disso. Então, consequentemente, voltaremos a esse assunto, tá? Quando essa relação acontece sem a presença de preposição, então a preposição é uma palavrinha que serve para ligar, tá? Então, por exemplo, casa da Marcela. Eu tenho da, que é uma preposição, né? Preposição de mais a, que está ligando a palavra casa à palavra Marcela, dando um sentido de posse, tá? Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e os seus complementos, o verbo é classificado como transitivo direto. Ou seja, gente, o verbo, ele vai completar, perdão, o objeto, ele completa o verbo sem auxílio de ninguém, sem o auxílio da preposição, eles se ligam diretamente, por isso transitivo direto, tá? Por exemplo, eu comprei. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. Eu comprei a blusa. Perceba, né? A blusa é o meu objeto direto. Esse termo está se ligando ao verbo sem o auxílio de preposição, tá? Eles estão tendo uma relação ali direta. Quando nessa relação há a presença da preposição, agora há, né? Entre o verbo e seus complementos, o verbo vai ser classificado como verbo transitivo indireto. Por exemplo, eu preciso, quem precisa, precisa de algo, quem precisa, precisa de alguém. Eu preciso de você. Agora, olha só, o complemento ele foi ligado ao verbo com o auxílio da preposição. Então, eles se ligam indiretamente, tá? Contudo, se o sentido do verbo não depender de nenhum complemento, ou seja, o verbo se basta, ele não precisa de ninguém, então nós vamos chamar esse verbo de intransitivo. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser transitivos diretos, e aí a gente faz essa abreviatura, VTD, transitivos indiretos, VTI, transitivos diretos e indiretos, opa, vai aparecer daqui a pouquinho, VTDI, ou intransitivos, VI. Então vamos lá. Veja como identificar essa transitividade nas orações. Verbo transitivo direto. Ele não derrubou meu livro. Perceba que ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com um sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Observe, ele não derrubou. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. Agora, observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou. O quê?
Meu livro. Na construção dessa pergunta e da resposta, não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo derrubar é um VTD. Então, o verbo derrubar é um verbo transitivo direto e meu livro vai ser objeto direto. O núcleo vai ser o substantivo livro, ok? Então, ele não derrubou meu livro. Derrubou é um verbo transitivo direto, não derrubou o quê? Meu livro. Meu livro, objeto direto. Qual vai ser o núcleo? A palavra livro. E o meu, ele recebe um outro nome mais específico, tá? Que vocês já até estudaram, mas vamos falar hoje só sobre transitividade verbal, para não colocar muita informação, tá bom? Observe outros exemplos. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Então, olha só, gente, quem compra, compra algo, né? Verbo transitivo direto. Logo, ele pede um complemento sem preposição. Uma bicicleta, objeto direto. Eles fizeram a lição. Quem faz, faz algo. Então, olha só, verbo transitivo direto e a lição vai ser o nosso complemento, né? Vai ser o nosso objeto direto. Por que objeto direto? Se liga ao verbo ó, sem preposição. E esse A? Esse A é um artigo que acompanha o substantivo. Eles fizeram o quê? A lição. Agora, verbo transitivo indireto. Ele necessita de sapatos novos. Quem necessita, necessita de algo. Quem necessita, necessita de alguém. Então, o verbo transitivo, gente, ele precisa de um complemento. Se for direto, sem preposição. Se for indireto, com preposição. Então, olha só. Perceba que, ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com um sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Ele necessita, quem necessita, necessita de alguma coisa, necessita de alguém. Por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo. Então, transitivo porque ele precisa de complemento. Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ele necessita de quê? Esse de, quando a gente faz a pergunta, gente, a preposição já aparece ali entre parênteses. Estão vendo ali na própria pergunta? Ele necessita de quê? Se fosse, por exemplo, ele comprou uma camisa, ele comprou o quê? Não teria preposição. Ele necessita de quê? Tem preposição. Ele necessita de sapatos novos. Então, o verbo necessitar vai ser um verbo transitivo indireto e de sapatos novos, objeto indireto, tá? Então, repetindo, necessita verbo transitivo indireto, de sapatos novos, objeto indireto. Qual vai ser o núcleo, né? Qual vai ser a palavra mais importante do objeto direto? Do objeto indireto, perdão. Qual vai ser a palavra mais importante do objeto indireto? O núcleo vai ser a palavra sapato, né? Então, ele necessita verbo transitivo indireto, de sapatos novos, objeto indireto. Sapatos vai ser o núcleo do objeto indireto. Veja que, nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento. Eles se ligam indiretamente, né? Ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Observe outros exemplos. João gosta de Ana. João gosta de quem? De Ana. Eu acredito na bondade humana. Eu acredito em que? Na bondade humana. Esse em é uma preposição. O na também é uma preposição mais artigo. Verbo transitivo direto e indireto. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, duas transitividades. Ou seja, a relação de subordinação com os seus complementos ocorre de forma direta e indireta simultaneamente, ao mesmo tempo. Veja, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Ela deu algo a alguém. Ó, a é preposição. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo ao meu irmão. A quem? Essa primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a,
caracteriza a transitividade indireta. Então, continuando, observe outro exemplo. Pedro agradeceu o adiantamento ao diretor. Pedro agradeceu isso ao diretor. Então, Pedro agradeceu o quê? O adiantamento. Esse o é um artigo. Ao diretor. A quem? Agora, esse ao é preposição mais artigo. Então, esse verbo, gente, agradecer, é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é um VTDI, porque ele tem dois complementos. Um que não precisa de preposição, que é o adiantamento, e outro que precisa de preposição, que é ao diretor. Por fim, temos o verbo intransitivo. Então, gente, o verbo intransitivo ele não precisa de complemento. Finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, não possuem a necessidade de complementos verbais. Veja, meu pai voltou. Ah, de onde? Não, você tem uma informação. Seu pai voltou. Eu me casei. Você também tem outra informação completa. Alguém se casou. A criança caiu. Outra ação. Né? Caiu como? Caiu em que lugar? Estava com quem? Essas informações são adicionais. Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para um outro termo da oração. Ou seja, são verbos intransitivos, tá? Então, o verbo termina a ação, né? Meu pai voltou. Não precisa de mais nenhuma informação para que você compreenda o fato central, tá bom, gente?